do exercício o que é hardware, que é a parte física do computador. Tranquilo? Beleza, ô Alisson? Beleza. Hardware, tranquilo, peças, são as peças, né? Tudo que eu posso tocar. Todo equipamento tem que ter, né? Seja ele qual for o equipamento. É uma correção que a gente está fazendo da aula passada, tá? Estou corrigindo os exercícios. Tá? Tá dando alguma interferência no áudio de vocês? Algum ruído? Não. Para mim, tá tranquilo. Não, né? Tá bom. A próxima pergunta, Alisson, qual é? O que é software? O que é software? A sua resposta qual foi? A parte lógica do computador. Parte lógica. Cite um exemplo aí, Alisson. Sistema operacional e aplicativo. Isso. Sistema operacional é conhecido como Windows. O Windows ele é um sistema operacional. Os aplicativos, por exemplo, um bem conhecido WhatsApp, do grupo nosso aí, ele é um aplicativo, ele é um software, ele é lógico, não consigo tocar, né, como essa régua aqui, né, como essa caneta. Então, ele é programa. Programa, ele é abstrato, ele é programado, né? A gente até falou aí da linguagem de programação. Como que é dividido mesmo, Alisson? Eu estou falando do Alisson porque a Júlia não assistiu, tá bom, Júlia? Então não tem como perguntar. Você não viu aí, então não tem como eu lançar a pergunta para você porque você não assistiu a aula. Então por isso que eu sempre estou falando aí pro Alisson. Sem problemas. Ô Alisson, a gente falou aí que tanto os hardwares como os softwares têm uma classificação. Você lembra? Sim. Como que é dividido os hardwares? Em primeiro lugar, o processador. Em segundo lugar, a memória RAM. Em terceiro lugar, os meios de armazenamento, que é o HD. E em quarto lugar, o periférico. Afiado, hein? Tá bom, hein? Isso mesmo. Muito bem. Então, a gente viu que essas separações aí, né? Essas classificações, né? Que são os hardwares mais importantes. Qual que é a peça mais importante do computador mesmo? Processador. Processador. Por que ele é mais importante? Porque sem ele, praticamente, o computador não funciona. Qual é o exemplo que eu usei do corpo humano? Vou usar um exemplo. Falei lá, o processador, ele lembra um membro. Coração. Não. Outro. Que faz toda... O cérebro, isso. O cérebro é que faz todo o corpo funcionar. Tá? Todo o corpo só funciona se o cérebro funcionar. Daniele Ribeiro, boa tarde. Tudo bem aí? Tá me ouvindo, Daniele? Daniele Ribeiro. Tá me ouvindo? Sim? Não sei se ela está me ouvindo. Tem um chat aí, se tiver sem microfone, tá, Daniel Ribeiro? Só você clicar do lado, o Daniel Ribeiro. Entrou mais uma pessoa aí, vamos ver. Boa tarde. Você que entrou agora, você entrou sem nome. Como é o seu nome? Você que entrou agora. Como utilizador desconhecido. Tá conseguindo me ouvir?
Não? Entra com o nome, tá bom, gente? Entra com o nome. O Daniel Ribeiro não está me respondendo e nem esse utilizador aí. Entra com o nome, tá bom? Vou te desconectar, conecta com o nome. Quem está com o nome aí, esse utilizador desconhecido. Adiciona o nome lá. Na hora que entra, ele vai pedir. Adicione seu nome. Coloca o nome, tá? Então, a gente está fazendo uma correção do que a gente viu na aula passada. Né? Correção dos exercícios que eu passei. E estamos já fazendo uma revisão geral para quem perdeu o conteúdo. Tá? Se bem... ele... Oi, Eliane. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Eu peço o nome para não ter problema de invasão, tá? Por isso que eu exijo o nome aí. Tá bom? Beleza. Eu estou fazendo uma correção daquela aula que você assistiu na aula passada. Sei. Eu acho que é só... Não sei se a Daniele estava na aula passada. Eu poderia até ver a gravação aqui. Mas que eu lembro de você e do Alisson. A Júlia não estava e nem a Daniele estava. Eu estou fazendo uma correção geral aí. No início da aula, a gente já fez corrigimos aí 2 exercícios, que foram os 2 primeiros. Né, Alisson? A primeira pergunta, qual é mesmo, Alisson? Que a gente já corrigiu? O que é hardware? O que é hardware? O que é hardware? Você lembra, Eliane, o que é hardware? Não. Aquele dia eu assisti a aula tão desligada que eu não consegui nem prestar atenção, para falar a verdade. Vou ser honesta. Eu percebi, mas eu não falei nada, tá? Hã? Eu percebi, mas eu não falei nada. Mas é que eu não estava esperando a aula na sexta. E eu dou aula de corte e costura na sexta-feira. E eu tive que mudar a aluna. Então, naquele dia, ela estava aqui, ela me perguntava, e eu estava tentando assistir a aula que você me passou, e eu não estava conseguindo. 2 pessoas, entendeu? Eu vi. Infelizmente, eu eu sou... barulho do outro lado, eu ficava pensando comigo. Falei, meu Deus, como que ela vai aprender desse jeito? Eu ficava incomodado. Porque não aprende mesmo. Não é mágica, né? O aprendizado, ele é gradativo. Eu ia falar, mas ainda bem que você percebeu. Não, eu sei disso. Então, você não lembra dessa questão? Não lembra? As questões eu tenho aqui. Aí eu ia começar a fazer as anotações, aí chegou gente. Então, eu tenho que ver, eu tenho que fechar a porta, fazer de conta que eu não estou em casa, porque toda hora vem gente. Tem dia que não tem como, né? Eu não falei nada que eu não culpo você, né? Quem tem cliente tem que atender o cliente, né? Mas a gente vai se organizando. Eu, na sexta-feira, vou desligar tudo, porque senão eu não faço mais nada, senão eu não consigo fazer o curso. Porque não é um curso, não é caro, mas também não é um curso barato. A gente está desembolsando um dinheiro, tem que prestar atenção. Né? Então, se eu não tiver aprendido, no que adianta eu querer fazer alguma coisa se eu não aprender? Vou perder meu tempo. Se não se dedicar, não aprende. Tem que se dedicar. Mas eu estou aqui. Alisson, muito bem. Ô, Alisson, a primeira pergunta qual foi? Eu estou perguntando para o Alisson e para a Eliane porque foram os 2 que estavam presentes. A Daniela, eu acho que não estava e nem a Júlia estava. Então, estou perguntando, vou fazer as perguntas mais para o Alisson e mais para... Agora mais para o Alisson, que a Eliane já falou. Mais para ele mesmo. A primeira pergunta que a gente viu aí, Alisson, foi sobre... Qual que é a primeira pergunta mesmo? O que é hardware? O que é hardware? Então, a gente viu aí, a gente fez a correção que o hardware, ele é a parte física do computador. Tudo que eu posso tocar, né? Tudo que eu posso tocar na parte do equipamento é hardware, tá? Seja ele qual for. Então, qualquer peça que eu toco, né? Eu dei exemplo da caneta aqui, ó. Eu estou tocando, né? Então, se eu toco nela, então é físico, tudo que é físico, peça. Nós vimos também a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta aí, Alisson? O que é software? O que é software? O software, ele é o... O que é mesmo, Alisson?
Software É a parte Software. lógica do computador. é a parte lógica. A parte lógica, ela é fundamental. Por quê? O que é mesmo a parte lógica, Alisson? A parte A lógica parte é o quê? lógica é o sistema operacional. São os programas de computador. São os programas de computador. Os programas de computador, que a gente estava falando, né? Ela tem uma certa classificação. Nós vimos que existe a divisão do hardware. Como que é dividido mesmo os hardwares? Que é o que a gente estava falando. Os hardwares, eles têm uma classificação. Que são as peças, né? Então, as peças lá, como que é mesmo, Alisson? Em primeiro lugar, Primeiro vem o processador, segundo a memória RAM, em terceiro o meio de armazenamento, que é o HD, e em quarto o periférico. Vou sentar do seu lado na prova, hein? o preparatório, eu vou no final aí, tá? Um teste. Todo esse material tá online, tá? Quem quiser ver esse material, tem ele online aí, tá? Isso, muito bem. Ele tem... Qual é o hardware mais importante mesmo? Processador. Processador. Porque ele lembra uma parte do corpo humano, que é uma simbologia, né? Qual que é a mesma parte do corpo humano que é parecido com o processador? Cérebro. Cérebro. Ele tem até essa analogia, né? É usada muito essa analogia. Por que ele tem essa analogia mesmo? Porque ele manda energia para cada equipamento. Então, se o equipamento não estiver funcionando, pode ser que o processador não esteja funcionando em primeiro lugar. Então, na verdade, o problema é do processador. O processador é a peça mais importante. Se ela estiver queimado, nada funciona. Então, o hardware vem em primeiro lugar, né? Os tipos de hardware que a gente está falando. Hardware são as peças. O hardware mais importante é o processador. Depois vem a memória RAM. Depois vem os meios de armazenamento. Depois vem os periféricos. Os periféricos. Certo? Certo, Alisson? Certo. Alguma dúvida aí, Eliane? Estou ingerindo. Beleza? Daniele Ribeiro. Ela não está me ouvindo, eu não sei aí se ela está com algum problema. Ela não está me respondendo, mas tem um chat aqui na tela. Deixa eu só partilhar a tela. Tem um chat que dá para escrever aqui, ó. Ela não está me respondendo, não sei por que aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai aparecer você aí, Eliana. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um chat aqui, ó. Você consegue escrever também, tá? Pelo chat. Aí, isso, olha lá. Você consegue escrever aqui, ó. Oi. Se você tiver sem áudio, Daniel, você pode escrever aqui no chat, tá? Acontece, às vezes a pessoa não ter o áudio, não influencia nada. O importante é ela ouvir e ela interage aqui comigo. Tá? Beleza. Então, é só escrever. Vamos continuar, então? Vou tirar o partilhamento de tela. O preparatório é aquilo que eu já falei para vocês anteriormente. Eu até falei, gente, certo é eu me apresentar na primeira aula. Eu não me apresentei porque estava só eu e o Alisson, né? E depois a Liane repôs. Mas, normalmente, eu faço uma apresentação. Eu até comentei com vocês aí, o meu nome, né? Meu nome é Moisés. Eu trabalho com informática desde 2002, aproximadamente. Comecei lá, trabalhando lá no finalzinho dos anos 90, né, e comecei a dar aula no início dos anos 2000. Né, eu atuo também em outras áreas, sou formado também em outras áreas, e ministro aulas desde 2002, exatamente. Comecei a dar aula. Já trabalhei em várias outras escolas, né? Inclusive algumas concorrentes da Microcamp eu já trabalhei também, né? E estou aí, né? Disposto a tirar todas as dúvidas, né?
aprender com vocês também, né? Sempre, ninguém sabe, nem aquele ditado, né? Ninguém sabe tão pouco que não pode ensinar. E ninguém sabe tanto assim que não possa aprender também. Então, essa é uma realidade mesmo do ser humano. Eu não vou fazer uma apresentação aqui de cada um, o certo era fazer, para não perder muito tempo, né? Não deixar ninguém com vergonha aí, né? Mas a gente vai se conhecendo com o tempo. O preparatório, qual que é a finalidade do preparatório? Para quem não estava na aula passada, o preparatório, ele é um conjunto de algumas aulas, né? Às vezes é 8, às vezes é 10, varia muito, até o dia que você vai começar o curso. Aqui é uma preparação só. O que você tem que saber? Por isso, Júlia, você que está respondendo aí, a Daniela não está me respondendo, mas, ô, Júlia, você que está respondendo, você tem que saber o dia aí que você começa o curso. Você sabe? Essa mesma pergunta eu fiz para a Eliana e eu fiz para o Alisson também. Sabe, Júlio, o dia certo que você começa a aula? O dia certinho ainda não sei. Eu sei que vai ser em outubro. Então, essa informação é muito importante, tá? Você tem que saber. Uhum. Por quê? Porque a hora que você começa o curso, você para de fazer esse preparatório aqui. Esse preparatório, ele só vai fazer com que você se prepare, conheça alguns recursos importantes, porém básicos. Então, você precisa saber o dia, porque começou lá, você para de fazer esse preparatório na sexta, entendeu? Então, deixa eu só pegar o seu nome e eu consultar lá. Esse mesmo processo eu fiz com a Eliane e com o Alisson também. Vocês lembram aí, né, Alisson e Eliana, o dia que vocês começam o curso? Sim. Sim? Beleza. Passa o seu nome para mim, é Júlia do quê? Júlia Jesus Souza. Júlia Souza. De Jesus Souza. De Jesus Souza. Isso. Com Z, o Souza. Tá, achei. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar para você a tela até aqui. Então, aqui, ó. Olha lá, ó, consultei o sistema lá. Tem as suas informações e tal. Vamos olhar aqui, ó, que é mais importante. Olha lá, ó. Eu acho que vocês vão estar na mesma turma. Olha lá, ó. É dia 7 o seu também, não é, Eliana? É, na quarta-feira. É dia 7/10, não é? Isso. É, o seu também, o Júlia. 7/10. Você tá vendo minha tela aí, né? Sim. Olha lá, ó, dia 7/10. Que hora? Vai ser quarta-feira. Quarta-feira, às 2 horas da tarde. 2 horas. Às 14 horas. Tudo bem? Então, até eu mostrei, eu fiz isso com o Alisson, com a Eliana também, olha lá. Vai assistir quantas aulas? Ó? Hoje, dia 28, depois dia 4, depois dia 11 de setembro, dia 18 de setembro, 25 de setembro e dia 2. Uhum. É a última aula. Acho que vocês todos, né? Só a Daniela que não tá me respondendo aí e tal. Olha lá, é dia 2. Então, aqui, ó, é a última aula. Aqui vocês param de fazer na sexta e vão fazer todas as quartas. Aí, todas as quartas que vocês vão começar a fazer. Todas as quartas, que hora? Às 14 horas. A partir do dia 7/10. Olha lá, quarta-feira. Deu para entender? Sim. Então, é isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar na correção. Vamos continuar, então? Então, a gente viu a parte física, que é o... Hein, Alisson? É o... Hard. Física. E vimos a parte lógica, que é o... Software, né? São os programas, né? Que é um mundo, assim, muito grande, né? Que a gente estava falando das divisões, né? Por exemplo, o hardware, a gente viu que existe lá processador, memória RAM, meio de armazenamento e os periféricos. Cada um desses tipos aí tem uma finalidade. Eu expliquei a finalidade, certo? Desses 4 itens. Processador a gente já falou. A memória RAM mesmo eu falei também. Você lembra, Ades? É bastante coisa, né?
A gente viu aí. Você lembra a finalidade da memória RAM? Por exemplo, a memória RAM está ruim. Vocês que estão trilhando o caminho do técnico aí, como que eu identifico que é a memória RAM? Tem sinais que ela emite, né? Um desses sinais, você lembra, Ades? Lembra, Eliana? Um desses sinais que mostra que a memória RAM está ruim, a memória RAM é esses pentes aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é a memória RAM, que é bom aí identificar, né? Para você saber o que é a memória RAM. Porque às vezes a gente fala memória RAM, a pessoa, sem saber o que é, a memória RAM é isso aqui, ó. Memória RAM. É uns pentes, ó. A memória RAM é isso aqui, ó. Esses pentes aí, ó. Ela é uma placa. Todas são assim? Não. Tem algumas que elas são soldadas na placa-mãe, mas a memória RAM é isso. Então, a memória RAM, ela... Lembra, Anderson, dessa memória aqui, que eu citei? Qual que é a finalidade dela? Então, ela produz vídeo e permite guardar os dados sem ser salvo. Isso. Né? Então, as duas coisas que a memória RAM faz. Qual que é mesmo, Alisson? Número 1. Produz o vídeo. Número 2. Permite guardar dados sem ser salvo. E ela tem uma terceira coisa que entra aí também. Ela faz o transporte, ela envia o arquivo para os meios de armazenamento. Por exemplo, uma foto que você salva, um vídeo que você grava, quem faz esse transporte, esse envio da informação para a HD, que é o meio de armazenamento, é a memória também. É a memória que faz isso. Então, tem 3 papéis. Número 1, qual é mesmo, Alisson? Produzir o vídeo. Número 2? Guardar dados sem ser salvo. E número 3? Enviar o arquivo para a memória, para o HD. Isso. Essas 3 coisas. Então, se alguma dessas 3 coisas não estiver acontecendo, o micro não ligou. Bem provável que seja a memória. Teste a memória. Claro que tem que fazer os exames, né? Fazer os exames, né? Que são testes, né? Que eu não vou entrar em detalhe, porque detalhe é no curso. Detalhe, você vai entrar no curso lá, né? Que é uma preparação só. Então, se não deu vídeo, você ligou, a máquina aparente está ligada, né? Aparentemente. Você vê que os coolers tá rodando, tá fazendo barulho e tal. Tá esquentando, né? Que é normal ela esquentar. Mas não dá vídeo, não aparece imagem, bem provável que seja a memória. Primeira coisa que você tem que testar é a memória RAM. Tá? Processador, é bom ver uma foto. O processador que a gente viu anteriormente é esse aqui, ó. Processador é esse aqui, ó. Isso é um processador, que é o cérebro. E essa peça é a peça mais importante do computador. Qualquer equipamento tem que ter processador. A evolução, uma das grandes evoluções, que foi a 4ª geração de evolução da informática, foram os processadores, que é um chip, né? Ó. Tem processador que é assim, você consegue tirar ele, tem processador que ele é soldado na placa-mãe. Tá? Tem esses dois tipos. Então, o processador, ele é isso. E ele tem uma capacidade. Quanto mais capacidade ele ter, mais processamento, mais rápido o seu computador é. Por isso que, ao comprar um equipamento, você tem que saber, né? Você tem que saber aí qual que é a capacidade do processador. Porque se você não souber, pode ser que você está comprando um processador que seja muito lento. Então, você tem que fazer algumas análises lá que você vai ver durante o curso, né? De algumas questões que você tem que saber, mas a capacidade dele é muito importante você saber. Sempre fica escrito nele mesmo, quando você compra, tem as características do equipamento. E uma das características que você tem que saber é o processador. Processador, memória, HD. São os 3 itens mais importantes. Tá? Então, a gente viu o processador, que é esse aqui, vimos a memória RAM, né? E nós vamos ver o HD. O HD que é esse aqui. Para que serve o HD mesmo? Gente, lembram aí? Lembra, Alisson? Eliana, lembra?
Olha lá. Ele guarda as informações que são salvas. Isso aí. Isso aqui é um HD. Computador tem esse HD, tá? Notebook também, celular também, só que do celular não é desse tamanho, né? Ele é um chip que vai soldado na placa. A diferença é só essa. De notebook ele é um pouquinho menor, mas que esse aqui, ó. Esse aqui é de notebook. Olha lá. É aqui que vai gravado todas as informações, então é muito importante. Quanto mais espaço para você guardar a informação, mais coisa você vai poder instalar, mais aplicativo. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Mais aplicativos vocês vão poder instalar. Ó. Então, quanto mais espaço você tiver aqui na HD, melhor é. Então, é outra coisa que você precisa saber, né? A quantidade do processador, a quantidade da memória e a quantidade de espaço que você vai ter. Né? Todas elas têm uma unidade de medida que é contada, né? Igual aqui, essa aqui mesmo, é um HD de 320 GB. Então, você tem 320 GB para usar de espaço, entendeu? 320 GB de espaço de armazenamento, tá? Já aconteceu de eu atender alguns clientes, né? E tinha um certo modelo que chamava Mobile. É um tipo de aparelho que surgiu na época, ele lembrava um netbook. O netbook ele é menorzinho que o notebook, é um netbook. Só que o cara comprou, ele não conhecia, né? Um cliente lá de São José, né? Eu trabalhava lá na época, eu fiz um serviço para ele. E ele comprou um netbook. A hora que eu peguei o netbook, eu falei, nossa, ele não tem pouco armazenamento. Eu falei, ó, a única chance que eu vou poder fazer aqui, que dá para fazer, a única coisa que dá para você fazer aqui, você instalar um sistema bem inferior. Ele falou, mas por quê? Comprei há pouco tempo. Você não, sabe o que é? Quando você for comprar, você tinha que saber qual que é o espaço do armazenamento. Então, por isso que eu aconselho vocês, quando vocês forem comprar, tem que saber qual que é o armazenamento do equipamento, qual que é a memória do equipamento e qual que é o processador. Porque aí, para você não ter esse problema que esse cliente teve. Beleza? Então, é isso. Tá? Alguma dúvida? Não, Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses livros que nós compramos, esses que a gente está com eles em mãos, não tem nada que eu possa acompanhar você enquanto você está falando, para mim poder estar olhando? Sabe por que não tem ainda? Porque o preparatório, o tema dele está tudo online. O conteúdo desse preparatório está online. Por quê? Porque esse material, você vai começar a ver ele quando você entrar no curso. E tudo que eu estou dando aqui no preparatório, meio que você vai rever lá, mas de maneira mais profunda. Então, se eles dessem um outro material, ele ia colocar 2 materiais sem necessidade. Porque tudo que eu estou falando aqui vai estar no livro também, mas de maneira profunda. Você vai se aprofundar nos temas. E, apesar desses assuntos que eu estou falando, tem no portal online também, tá? Que a plataforma online também tem. Que a plataforma é essa aqui, ó. Às vezes você fica falando, o professor está falando, mas ele não mostra. É isso aqui, ó. É a plataforma online. Essa plataforma MC aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse site aqui, ó. Você pode adquirir um login, ó. Você vai ter um login e você vai conseguir entrar aqui, ó. Um login igual esse que eu vou entrar aqui, ó. A gente não tem esse acesso ainda. Não, mas vocês vão ter. Vocês podem adquirir. Para poder acompanhar melhor com o que você está falando. Olha lá, tá aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Parece que eles estão melhorando essa plataforma aqui, mas você consegue ter, ó. Olha lá, ó, tá todas as matérias aqui, ó. Olha lá. Ó, todas as matérias, tá? Só que eu acho que vocês estão no curso novo. Então, algumas matérias que estão aqui, ó, foram atualizadas. Então, esse portal aqui vai ser melhorado, mas está aqui, ó. Esse curso que eu tô falando é esse aqui, ó. Load. Tá vendo esse load aqui, ó? Olha lá. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha lá. A história, hardware e software que eu tô falando. Aí, olha lá, fotografia, lá. Que eu falei para vocês já isso aqui na aula passada, lembra? Mas eu não mostrei. Mas aí, ó. Ó, tá aqui, ó. Um materialzão online aí, ó. Isso que eu vou falar, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Tá. É importante se a gente conseguisse já, né? A gente acompanhava junto com você.
Dá para a gente criar, tá? Eu vou falar com o coordenador. Esse procedimento ele gera um chroma code. Eu vou ver com ele só se o curso de vocês, né, ainda acessa essa plataforma. Se o curso de vocês é um material novo. O material novo, o que difere? Só difere desse conteúdo aqui, ó, do curso mesmo. Mudou um pouquinho aqui, ó. Essas matérias aqui, ó. Então, eu vou só perguntar para ele se usa esse material aqui. Que o preparatório não mudou, tá? Esse curso aqui, ó, o Load é o mesmo. Só o que mudou é esses aqui, ó. Quando vocês começarem o curso, daqui para baixo não é o mesmo. Então, eu não sei se eu posso, se é assim, eu vou perguntar para ele. Porque atualizou. A Microcamp, ela atualiza. Em ano, ela atualiza o curso. O curso muda. Então, não é essas matérias aqui mais. Então, se eu passar, pode ser que na hora que vocês entrarem no curso, vocês se confundam. Eu só vou ver com ele isso, tá? Mas o load é o mesmo. O load continua sendo o mesmo, esse load aqui. Se a gente conseguisse acompanhar com você, ia ser legal. Certo. Eu posso também passar para vocês, tá? Pegar esse conteúdo aqui, ó, e colocar em slide, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem aí, ó. Ou, se ele permitir, eu vou perguntar para ele, eu passo essa senha. Pergunta primeiro, que depois, se qualquer coisa, você passa para a gente. Eu passo essa senha aqui também, se vocês quiserem. Aí eu vou ver se eu posso passar essa senha, ou se eu faço um slide. Posso fazer um slide, tá? Também. Vamos ver com ele, eu vou ver com ele, tá bom? Mas tá aqui, ó. Tá vendo? Não é conversa, não, que eu falei e não mostrei na aula passada. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, esse load aqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não. Beleza? Então deu para entender hardware e software e a divisão. A gente viu dos periféricos, né, o Alisson? A gente viu sobre essa palavra aqui, ó, periférico. O que vocês podem me falar sobre essas palavras aqui, ó? A gente viu na aula passada. Do que a gente pode falar sobre essas palavras, sobre essa palavra? A gente estudou isso aqui, ó. O que é um periférico? Não sei. Ele pode ser chamado como periférico ou dispositivo de entrada e saída. Então, ele pode ser chamado assim, ou você pode encontrar essa palavra nova, que é dispositivo de entrada e saída. Eu expliquei uma coisa sobre essa informação aqui, ó, essa entrada e saída. Eu expliquei para vocês como o computador funciona. Vocês lembram? Não lembro de nada. Não lembro. Lembra, Alisson? Sim. Como que funciona? O monitor, ele é um periférico de saída, o teclado ele é um periférico de entrada e o pendrive é um periférico de entrada e saída. Isso. Baseado a isso, tudo que você faz, até eu expliquei a analogia dessa palavra aqui, ó. Essa palavra periférico, ele vem do nome periferia, que seria os bairros que ficam em volta ao centro. Tá? Então, o centro é um exemplo do processador, centro da cidade, e os bairros que ficam em volta é uma analogia, um exemplo das peças que ficam em volta do processador. Todas as peças que ficam em volta do processador são consideradas periféricos, ou dispositivo de entrada e saída. Por isso dessa imagem aqui, ó. Por isso essa imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem aí, né? Aqui, ó, até expliquei, né? Que essas setas estão aqui, fazendo uma analogia do gabinete. Mas o processador não é isso, né? A gente sabe que o processador, ele fica lá na placa-mãe, né? Ele só pega essa analogia, mas aqui dentro tem uma placa-mãe, e no meio da placa-mãe tem aquele processador, né? Que eu mostrei já para vocês, lembram hoje? Então, ele está dando uma simbologia disso. E a gente viu que o computador, como que o computador funciona? Eu expliquei baseado a isso na aula passada. O computador, ele tem uma entrada de dados, ele tem um processamento que é feito através do processador e tem uma saída. Todo equipamento, ele funciona assim. Celular, tablet, notebook, seja ele qual for. Qualquer equipamento funciona assim. Tá? Então, como que você está fazendo hardware? Às vezes tem essas perguntinhas, né?
seu primo lá, do seu filho, está fazendo hardware, então me responde, como que o equipamento funciona? Você já sabe como que o equipamento funciona. Está vendo como que é importante? O preparatório? Não, o equipamento ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Antigamente tinha curso só disso. Você fazia um curso chamado curso de processamento de dados, era um curso muito conhecido, que ele tinha essa analogia de mostrar esse funcionamento, né? Mas ele basicamente ele é assim, por exemplo, agora quem está com o computador está usando o mouse. O mouse, ele não dá a impressão que você está entrando, você está clicando. Quando você clica, você está entrando com dados, né? Quando você clica, você está entrando com dados. Quando você entra, há um processamento. Então, o periférico, existem 3 tipos de periférico. Essa seta, ele está mostrando isso. A seta que ele está saindo só, uma seta com uma ponta, está demonstrando que aqui é um periférico de saída. Porque o computador está saindo com a informação. Uma outra coisa importante do periférico é que o periférico ele tem uma finalidade. Você lembra aí? Alguém lembra da finalidade do periférico? Qual que é a finalidade? A gente viu o que ele é, né? Agora, qual que é a finalidade? O que vocês acham? Olhando a foto, vocês já conseguem identificar. Tem uma pessoa, tem algo que precisa disso aqui, ó. Quem é que precisa? Por exemplo, eu só estou conseguindo mexer o mouse aqui, né, por causa do periférico. Então, o periférico, ele faz a comunicação. O periférico são as peças que faz a comunicação do usuário com o equipamento. Sem essa peça, não tem como você fazer a comunicação. Imagine, sem o mouse, sem o teclado que eu estou escrevendo aqui, ó, eu não conseguiria comunicar com esse computador que eu estou usando aqui. Todo equipamento ele é assim. Ele depende do periférico. Deu para entender? Então, o periférico são todas as peças que permitem a comunicação entre o usuário e o computador. Deu para entender? Tá? E ele tem 3 tipos: periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída. Por exemplo, o pendrive mesmo, ele é um exemplo de periférico de entrada e saída. Porque esse pendrive, você consegue colocar coisas dentro dele, consegue conectar na máquina e enviar essa coisa para dentro da máquina. Então, esse envio é considerado uma entrada. A impressora também, ó, entrada e saída, você consegue enviar para ela, principalmente essa, que é uma multifuncional. Ó. Você consegue escanear aqui, ó, escanear, jogar a foto que você coloca no vidro para dentro do computador. Nem todas as impressoras são de entrada e saída, porque ela pode enviar informação para o equipamento, mas ela pode também receber. Tá? O mouse é de entrada, teclado de entrada, monitor de saída, tá? E ele cita aqui, né, o webcam, microfone, né? O projetor também de saída, né? Então, a seta que está saindo, deu para entender? E existe seta que está entrando, né? Entrada, entra com informação para o processador. Saída, o processador está enviando informações para o equipamento. O processador, ele fica ali constantemente trabalhando, né? Por isso que ele é o mais importante, né? Por isso que a gente mencionou ele lá no começo. Então, essa aqui é uma revisão geral do que a gente viu no ano passado. Alguma dúvida, gente? Eliane, Júlia? Não, tranquilo. Nenhum. Daniele aí. Tranquilo? Alguém tem alguma nada? Nenhuma dúvida? Deu para entender aí? Beleza. Eu pergunto para vocês, os celulares têm periférico também, não? Celular? Um smartphone? Existe periférico? Eu acredito que sim, né? Que entra, sai. Isso. O que você acha aí, Júlio? O tablet tem periférico? O tablet? Acho que sim. Também. O notebook, o Alisson, tem periférico? O notebook? Sim. Sim. Todo equipamento aí precisa de um sistema para gerenciar. Né? Beleza?
Então, tranquilo. Então, são os hardwares. A gente viu sobre o hardware. Sobre hardware, alguém tem dúvida? Mais alguma dúvida? Acho que não. Nenhuma? Acho que a gente vai, no meio das aulas, a gente vai tirando as dúvidas, né? Beleza. Muito bem. Nós vimos também a classificação. Nós paramos na segunda pergunta, né? Alguém falou alguma coisa aí? Eu não consegui entender. Falou alguma coisa, Júlia? Não, eu entendi tudo. A gente falou das duas primeiras perguntas, do que é software, do que é hardware, a gente detalhou as duas coisas. Software que a gente não detalhou. Eu falei também sobre software, né, o Alisson? Eu detalhei o software. Como que é classificado? Como que é essa classificação do software? Em primeiro lugar vem a linguagem de programação, em segundo vem o sistema operacional e em terceiro vem os aplicativos. Isso. A linguagem de programação mesmo. Me fala sobre essa linguagem de programação. O que que é? Ele é um programa, a gente sabe, mas o que que é? Que tipo de programa? Como que ele é? Ele é um programa que cria programa. Isso. Ele é um programa que cria programa, né? Tipo a linguagem C, né? Que são códigos. Esse termo, programa que cria programa, são códigos que criam aplicações, né? Quero somar, é um código que eu vou usar para somar. Quero dividir, um código que vai dividir. Quero que apareça um texto para eu escrever um nome dentro. É um código que eu vou criar. Entendeu? Então, são a linguagem de programação. É a parte mais importante do software. O hardware não tinha a parte mais importante? O hardware tinha lá. Qual que é a parte mais importante do hardware? Processador. Processador, muito bem. No software, também existe a parte mais importante, que é a linguagem de programação. A linguagem de programação, eu citei que tem várias vertentes, né? Tem linguagem de programação para a internet, linguagem de programação de banco de dados, linguagem de programação para aplicação de celular, né? Existe linguagem de programação variadas, né? Várias vertentes, né? De linguagem de programação, certo? Qual que é o outro tipo de programa, de software, que a gente viu? Qual que é o outro tipo? Que a gente viu? Primeiro, linguagem de programação. Segundo, Sistemas operacionais. sistema operacional. Igual eu aqui, ó. Eu só estou conseguindo mexer na máquina aqui, ó, mexer o mouse e tal, né? Fazer, manipular, se comunicar com as peças, porque existe um sistema, um programa, né? Certo, Alisson? O que você pode me falar aí mais aí sobre o sistema? Qual que é o grande papel do sistema operacional? Ele é praticamente um administrador que permite fazer tudo no computador. Isso. Então, ele faz uma grande administração, né? Ele faz uma comunicação com o processador, com a memória, com o HD, com os periféricos, e ele fica ali em comunicação. Então, por isso que na manutenção existem só dois problemas que podem acontecer. Problema de software e problema de hardware. Que é as duas coisas que ficam constantemente trabalhando. Ou o problema vai ser de hardware ou de software. Não existe outro tipo de problema que possa acontecer. Então, ele vai ser ou o programa, ou os aplicativos, ou o sistema operacional, né? Ou a própria linguagem, né? Uma linguagem que está fazendo com que tenha esse problema, né? Então, o sistema operacional, toda vez que você liga a máquina, aqui mesmo, ele precisa, eu até citei lá, tem as peças, a gente viu que as peças têm a finalidade, mas para uma peça funcionar, você precisa do sistema operacional e você precisa dos programas para essas peças funcionar. Por isso que hardware e software caminham juntos. Eles não podem se separar. Se eles se separar, há um grande problema, um conflito, a comunicação se encerra. Então, para o mouse funcionar, para o teclado funcionar, precisa de um software. E o sistema operacional é um dos softwares fundamentais para isso, tá? Foi com ele que eu até citei um exemplo assim, ó, vocês vão lembrar. Gente, o que o sistema operacional faz? De um lado tinha as peças, tem um grande rio no meio.
Só que o ser humano olhava para o outro lado, ele via lá, só que não conseguia chegar lá. O sistema operacional é a ponte que liga os equipamentos ao ser humano. O sistema operacional é essa ponte que ligou, fez com que o ser humano se comunicasse com as peças e vice-versa, entendeu? Então, o sistema operacional faz isso. Então, toda vez que você liga a máquina, ele vai verificar se todas as peças estão funcionando, esses periféricos aqui, né? Então, ele faz essa administração e ele verifica se tudo está correndo certo. Se estiver correndo certo, ele dá essa tela de início aqui, ó. Ele para nessa tela de início. Se não tiver certo, ele dá uma mensagem para o usuário perceber que existe algum erro. Então, o sistema operacional ele é fundamental para o funcionamento da máquina. Então, quando tem problema no computador, é porque o sistema operacional houve algum problema. O sistema operacional identificou algum problema de comunicação, né? Dessa comunicação que existe. Deu para entender aí o sistema operacional? Então, quando eu ligo o computador e fica aquele monte de mensagem, é porque é o sistema operacional que está me avisando que está com problema. Isso, apareceu aquela mensagem, parou. A tela, ele fica aquele monte de mensagem, tal. É isso? Isso, ali, as peças estão fazendo uma análise, se todas estão funcionando corretamente, e aí ela vai aparecer uma mensagem, né? Às vezes ali vai parar pedindo F1, né? Ali, e toda vez que a máquina liga, ela sai em busca do sistema operacional. Toda vez que você liga a máquina, ela vai sair em busca do sistema operacional. O sistema operacional, ele depende de um lugar. Tá? O sistema operacional ele depende de um lugar para ficar gravado, que é aquele meio de armazenamento que eu citei, que é a HD. Lembra da HD? A HD dos computadores mesmo, do celular, qualquer equipamento, né? Ele sai em busca dessa HD, ó. As peças, ó, o processador, né? A placa-mãe, a BIOS, que são peças mais detalhadas que vocês vão ver durante o curso, ela vai buscar dentro dessa HD aqui, ó, se o sistema está instalado. Se tiver problema de sistema, também ele vai dar mensagem, que às vezes é problema no sistema, no software. Ele vai te dar mensagem também, dizendo que é um problema desse sistema. Ele não reconheceu o HD, os cabos estão mal conectados, o Windows está com conflito, né, e etc. Toda vez que você liga a máquina, pensa, a máquina vai sair em busca do sistema operacional. Quem faz isso? A máquina automaticamente. Ela vai sair em busca se ela não encontrar o software. Porque toda vez que você vê a palavra software, é software, é programa? Então ele precisa de um lugar para ser gravado. O programa ele precisa ser instalado. Para ele ser instalado, ele precisa de um meio de armazenamento, um lugar. O que é meio de armazenamento? Só HD? Não. Aquele cartão SD do celular o pendrive né? Existem vários meios de armazenamento. Hoje em dia, a nuvem, né? Hoje em dia, fala muito de nuvem. O que é nuvem? É um lugar, né, no seu provedor de acesso que ele vai te dar um espaço de armazenamento como se fosse um HD, como se fosse um pendrive. Só que a diferença é que aonde tiver internet, você consegue acessar esse arquivo. E é gratuito. É gratuito, né? Eu tenho até um aí chamado, quem quiser se cadastrar gratuito, um chamado Mega. Mega, esse aqui, ó. Quem quiser arquivo em nuvem gratuito, esse Mega aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse logotipo aqui, ó. Ele te dá aí bastante espaço aí. Deixa eu até olhar aqui. Dá mais de 85 GB. Ou que eu achei maior aí. Mas o Gmail dá espaço também. É menor, mas dá espaço para você guardar, né? Se tem coisa importante aí. O bom do nuvem é isso, né? Onde tiver internet, ele funciona. Só não funciona se não tiver internet. Que é o arquivo em nuvem. Também é um armazenamento, só que é via internet. Utilizando os provedores do seu provedor de acesso. Então, ele fica gravado, né? Online, de forma online aí. Ok? Nos servidores. Alguma dúvida dos programas, do sistema operacional? Te respondi, Eliane, ou não? Eu falei muito? Sim, não, respondeu sim. Tudo certo. Beleza?
Beleza. Então, a gente falou aí do linguagem de programação do sistema operacional. São tudo programas, certo? São todos programas. Beleza. A gente viu também Acaba aí, ô Alisson, não? Tem mais coisa para falar de software? A gente está falando de software, né? Tem Software. os aplicativos. Os aplicativos, né? Os aplicativos. O que é um aplicativo, Alisson? É um atalho de uma ferramenta. Isso, ele é um programa que ele faz uma coisa específica. Por exemplo, o WhatsApp mesmo. Ele não faz uma coisa específica? Que é enviar mensagens. Então, os aplicativos, o que são aplicativos? Os softwares são softwares do tipo aplicativo. É um software também do tipo aplicativo. Ele é um programa também. Ele é uma parte lógica, ele precisa da linguagem de programação, ele precisa ser criado, né? Então, ele é um software aplicativo, ele é um programa que ele faz uma determinada coisa. Tem vários, né? Tem o WhatsApp, né? Aqui, ó, o WhatsApp. O WhatsApp aqui, ele é um aplicativo, ele é um programa. Eu não consigo tocar ele com as minhas mãos. Ele é um programa. O que mais? O Word, né? Quem trabalha com escritório aí usa muito o Word, que é esse aqui, ó. Ele é um programa também, olha lá. Qual que é a função? Todo aplicativo ele vai ter uma função exata. Vai ter uma finalidade, né? Qual que é a diferença do aplicativo para o sistema operacional? A diferença é que o sistema operacional ele administra o funcionamento. E o aplicativo não, ele faz uma coisa específica. Tem o Word mesmo, ele é um editor de texto. Aí, ó, tô abrindo ele aí, ó. Ele é um editor de texto, ele é um programa que faz texto, que trabalha com texto. Tá? A finalidade dele é esse, editar, criar texto, tudo que envolve texto. Ah, professor, mas hoje em dia, se ainda de forma profissional, se cria, né? Se cria esses documentos profissionais. Né? O Word é um tipo, o WhatsApp é outro, né? Toda aplicação vai fazer uma coisa específica. Sempre ele vai ter uma finalidade específica. Alguma dúvida dos softwares aplicativos? Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender, gente aí, beleza? Tranquilo, então. Deixa eu só... Alguma dúvida? Então, a gente viu duas perguntas, né? Nós vimos sobre o hardware, né? Qual foram as duas perguntas? Em Alisson? A primeira foi... O que é hardware? E a segunda? O que é software? E a terceira, qual é mesmo? Em quantas partes se divide a informática? Nós vimos isso, né? Em quantas partes se divide a informática? Quantas partes são mesmo? O que você respondeu aí? Em 4 partes. A hardware, software, rede e peopleware. Beleza. Então, são 4 partes que se dividem a informática. As duas que eu falei, hardware e software. Rede, que é a comunicação. A internet é um bom exemplo disso. E peopleware, que são as profissões. Próxima pergunta, qual é? Diferença entre software e hardware. A diferença entre software e hardware. O que você colocou? Hardware é a parte física do computador, que é um conjunto de peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. E o software é a parte lógica, que dá a instrução de execução e faz a execução das atividades lógicas da máquina. Beleza, muito bem. A próxima pergunta, qual é? Cite um exemplo de rede. Cite um exemplo de rede. A rede, a gente falou exemplo, né? A rede, qual que é a finalidade? De fazer a comunicação entre os equipamentos. A internet é um bom exemplo disso, né? O que você colocou aí? Wi-Fi. O Wi-Fi é um exemplo. Né? O Wi-Fi que é um dos bem nos lares aí, né? Dos comércios, né? O Wi-Fi, né? É a comunicação sem fio em pequena distância, né? Eu até falei que a rede, ela tem a analogia, ela está pautada na distância e na velocidade, tá? E a Wi-Fi é um exemplo. Mais alguma que eu passei? Fale sobre periféricos. Fale sobre periférico.
até falei sobre periférico já na revisão, né? Mas você colocou o quê? Fica em volta do processador e do computador. Os periféricos são peças com o papel de fazer a comunicação. Já Isso. Isso, muito bem. E eu citei, né? Entrada, saída, entrada, saída e entrada e saída e tal, né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Como é dividido o software? Como é dividido o software? Que é aquela classificação que eu expliquei agora, né? Certo? Como Certo. que é mesmo dividido? É dividido em 3 partes: linguagem de programação, sistema operacional e aplicativos. Isso. Beleza. Mais alguma pergunta? Como é dividido o hardware? Como é dividido o hardware? Até expliquei hoje, mas pode responder aí, Alisson. Em 4 partes: processador, memória RAM, HD e periféricos. Muito bem. Mais alguma? Qual é o hardware mais importante? Lembra, Eliane? Qual que é o hardware mais importante? É aí que eu marquei aqui. É o processador. Isso, aí respondeu certo. Você sabia, Júlia? Descobri hoje. Eu também descobri hoje, viu, Júlia? Mais alguma, Alisson? Acho que foi 10 que eu passei, né? Isso. Tem a última que é qual é o software mais importante? Qual que é o software mais importante? Qual que você falou? Linguagem de programação. Isso, muito bem. Beleza aí, gente. Júlia, Esse alguma menino é dúvida? muito bom. Alguma dúvida, Júlia? Muito bem, ô Alisson. Parabéns. Alguma dúvida, Júlia? Não, as que eu aprendi hoje eu dei uma anotada. Beleza. Eliane, Oi? alguma dúvida? Não. Eu vou estudar cada pergunta dessa, eu vou estudar e vou fazer as anotações do meu Isso. jeitinho. É Pra- bom vocês fazerem isso Porque mesmo. guardar tudo na memória, eu sei que eu não vou guardar agora de imediato. Apesar que vocês vão se aprofundar no curso, tá? Vocês vão ver agora, e falar, isso aí que o professor falava lá então. Vocês vão pegar, vão fazer, falar, era assim então, entendeu? Aí vai melhorar aí. Vai melhorar o entendimento mais ainda, mas esse princípio já é bom aí, por isso que o preparatório é importante. Beleza? Alisson, tranquilo, Alisson? Tranquilo. A Daniela não me responde. Eu não sei por quê. Mas ela não escreve no chat nem responde. Depois eu vou passar para a coordenação aí. Ela não responde a Daniele e nem fala. Depois eu vou falar com ele. Então, gente, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais de software, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais. A gente vai entrar em software já com o ambiente gráfico, tá? Sistema operacional, área de trabalho, utilização de mouse, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte aí, para vocês terem uma visão de quando ligar a máquina. Eu sei que vocês estão usando o computador aí, mas eu vou falar de coisas... Sempre são coisas básicas, que é o preparatório, mas são coisas fundamentais que pode ser que vocês usam lá no curso. Beleza? Então é isso, tá? Aula que vem, nós vamos falar disso, tá? Mais alguma dúvida? Não, por enquanto, tranquilo. Nenhuma? Beleza. Gente, boa semana, então. Essa aula foi só uma aula de revisão. Foi até bom, né, eu fazer essa revisão aí para a Eliana, né, o Alisson também, para a Júlia. Então, na aula que vem, a gente já vai partir para esse novo conteúdo aí, um novo conteúdo. Então, a gente só fez uma revisão hoje, né, e aí na aula que vem a gente prossegue. Tá bom, gente? Tá bom. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima sexta-feira. Tudo bem? Beleza. Beleza. Boa semana para vocês e até a próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau. Essa semana não vai ter exercício, mas normalmente toda aula tem exercício, tá? A maioria aí, 90%,
99% das aulas tem exercício. Ah, você está no grupo, Júlia? Eu tô. Tá? Tô sim. Ô, Alisson, faz um favor para mim, coloca essas perguntas que eu passei para você no grupo. Vamos dividir? Ah, acho que a Eliana é muito ocupada aí, né, Eliana? Acho que ela saiu. Saiu? Tá. Ô, Alisson, faz o seguinte para mim, coloca essas perguntas para a Júlia responder lá no grupo. Tá bom? Ok. Beleza, Júlia? Você Beleza. responde e envia. Eu tô lá no grupo também. Me envia no WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Beleza? Gente, boa semana para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Tá bom, Tchau, obrigada. tchau. Júlia, faça exercício. Se a Daniela estiver ouvindo, pega lá também, o Daniele. Tá, o Daniele? Eu não sei também aí. Não sei se a Daniele Ribeiro, ela é da... Acho que eu tô... A Daniele é da coordenação, agora que eu lembrei. Desculpa aí, gente. Estou achando que ela é a aluna. Porque o Evandro sempre me avisa, hoje não me avisou. Aí a Daniela é da coordenação, agora que eu lembrei. Tá assistindo a aula. Oi, Daniela! Ela não responde, que ela tá só ouvindo a aula. Então, beleza, gente? Tranquilo aí? Beleza. Beleza, Eliana? Belezinha. Você respondeu todas, Eliana? Eu anotei todas aqui, mas eu vou revisar todas elas de novo. Você consegue responder agora? O que é essa? Não, agora que eu tô falando, assim, vou te dar tempo para você responder. Ah, Depois sim, da revisão, deu para filtrar aí? Porque a aula passada Deu sim. conturbada o seu comércio, Não, né? deu para entender, sim. Beleza. Agora eu vou pegar as perguntas de novo, vou anotar e vou fazer todas as respostas direitinho. E se eu tiver mais alguma dúvida, eu entro em contato com você. Tá bom, pode mandar no WhatsApp, tá? Só não respondo Tá. mesmo se eu estiver em aula, mas normalmente não fica 24 horas não esperando a resposta, não, tá? Eu Não, respondo beleza. menos de uma hora aí, se estiver disponível sempre aí. Tá bom, gente? Então, Júlia, Obrigada pela aula, hein? boa semana aí. Nada, qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. Tá bom. Falou, Alisson. Obrigado aí pela força, tá? A aula Falou. que vem a gente entra no sistema operacional, tá bom? Que é sobre o sistema operacional. Se quiserem já fazer uma pesquisa, pode pesquisar. Beleza? Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Espero vocês na próxima Obrigada. semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.